Oi, amados! É muito bom estar de volta. Hoje a gente vai estudar sobre Deus falando ao povo dele. Você é povo de Deus? Você tem certeza disso? Pois é, se você tem, Deus tem o desejo de falar com você. E a gente vai ver as formas como a gente reconhece quando é Deus falando, como que a gente deve se posicionar e também as formas que Deus fala. E além do estudo, eu vou compartilhar algumas experiências aqui bem sobrenaturais, porque a gente nunca pode pôr Deus numa caixinha. Ele tem a soberania e é por isso que a gente vê tantos relatos da pessoa de Jesus curando de diversas formas, orando de diversas maneiras, porque Deus, ele não se encaixa numa caixinha. Deus, ele é soberano, ele é o Senhor do universo, é ele que pode mudar a nossa forma de pensar para que a gente realmente tenha uma vida e uma vida em abundância. Então hoje a gente vai estudar sobre esse tema e eu quero começar pedindo a Deus que fale comigo e com você. Eu estudando esse tema foi tremendo, foi maravilhoso e eu tenho certeza que eu vou poder contribuir com a sua vida e você vai poder depois olhar para essas passagens bíblicas, para esse estudo desse livro, né, Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, e aprender muito junto comigo. Bom, eu escrevi embaixo do meu último vídeo, que era bem curtinho, de repente a gravação parou e eu fiz um videozinho para o final do estudo anterior e eu errei, então eu queria me corrigir aqui quando eu falo, né, que o livro que eu estou vendendo é Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade. Não, o livro que eu vendo para o sonho que eu tenho é esse aqui, Educação nas Mãos Certas, tá? Então Deus tem me dado oportunidades, pessoas têm comprado às vezes para presentear um professor, uma professora, um pai, uma mãe, as pessoas que se interessam pela educação. E toda a verba desse livro, ela está sendo destinada para um projeto que eu conto aqui num dos capítulos do livro. Então, se você puder adquirir, você vai estar me ajudando nesse projeto e vai estar também levando o meu testemunho, minha história de vida, para que outras pessoas se inspirem e possam ver que quando a educação está nas mãos de quem acredita na educação, a gente pode fazer a diferença, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje. Deus me fez anotar aqui no livro testemunhos, as formas e tanta coisa que Deus já fez e que Ele pode fazer na sua vida. Ele deseja conversar com você e eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por estar diante de Ti agora e pedir ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor esteja trabalhando na nossa mente, que o Teu Espírito Santo que habita em nós possa nos fazer lembrar das coisas que nós já temos aprendido do Senhor e que nós possamos viver, Deus, uma experiência sobrenatural contigo. Nós já aprendemos que quem busca o relacionamento de amor conosco é o Senhor. E nós desejamos responder a esse convite de relacionamento, também ouvindo a Tua voz. Pai, nos ajuda a não confundir a Tua voz com nenhuma outra. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano ou nosso próprio coração que é enganoso, seja aquele que nos fale, mas o Senhor. E ouvindo a Tua voz, nós possamos entender que quando o Senhor fala, o Senhor pede uma resposta imediata. E nós possamos dizer ao Senhor, estamos aqui, Pai. Eis-nos aqui, envia-nos a nós para cumprir o Teu projeto para essa terra. Eu quero pedir muito que o Senhor fale com cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, que o Senhor leve aos quatro cantos da terra, que o Senhor me instrumentalize, que o Senhor me use apesar de mim e que tudo aquilo que eu tenho aprendido eu consiga transmitir. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Então vamos lá. Esse estudo de hoje ele é muito profundo porque uma das coisas que eu mais tenho medo na minha vida é não identificar a voz de Deus. Às vezes Deus falar comigo e eu não estar atenta, não reconhecer que é Ele está falando e deixar passar a oportunidade, ou eu achar que é Deus que está falando e não ser.
E talvez você passe por isso também. E é por isso que eu quero começar contando uma história que está aqui no livro, que eu acho bem interessante, porque eu acho que ela não é só desse homem, ela é de cada um de nós, tá? Vou abaixar só um pouquinho aqui o nosso fundinho musical, que é gostoso, e quero ler para vocês. Diz assim: Deus não mudou, Ele ainda fala ao seu povo. Há alguns anos falei para um grupo de jovens pastores. Quando terminei a primeira palestra, um deles chamou-me e disse: jurei a Deus que jamais daria ouvidos a alguém como você. Você fala como se Deus fosse pessoal e verdadeiro e que Ele realmente fala a você. Detesto isso. Quantas vezes as pessoas já desconfiaram de alguma fala tua que você disse: olha, Deus falou isso comigo, né? E a pessoa, até parece que Deus ia falar com você. Você é um mero ser humano, por que Deus ia se dar o trabalho de falar com você? Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente identifica Deus falando com as pessoas, e eu vou contar algumas experiências que eu tive em que Deus falou comigo. Aliás, Ele fala diariamente, porque a gente tem a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a Bíblia. Então, a Bíblia é uma das formas que Deus usa para falar conosco. E esse homem aqui, ele estava indignado, né? Quando a pessoa estava ali dando treinamento, o autor do livro, dizendo que Deus falava com ele. E aí, olha o resto da história. Perguntei-lhe: você está tendo dificuldade em ouvir Deus falar a você? Conversamos um pouco e logo depois estávamos ajoelhados. Ele chorava e agradecia a Deus por ter falado a ele. Ora, não permita que alguém o intimide pelo fato de você ter ouvido a voz de Deus. O desejo de Deus, quando Ele criou o ser humano, é um relacionamento. A gente tem falado disso, um relacionamento de amor. Então, para que a gente se relacione, a gente precisa falar e a gente precisa ouvir. E Deus está disposto a falar conosco e Ele espera que nós estejamos dispostos a ouvi-lo, né? Tem algumas passagens que eu quero ler para vocês e depois contar uma experiência que eu tive hoje de manhã, bem fresquinha assim, do quanto é importante a gente estar atento ao que Deus está falando conosco, né? Então eu queria falar aqui com vocês. Olha só, as passagens que eu quero ler começam em Hebreus, né? No capítulo 1, o versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Então, né, Hebreus é o povo de Deus e estava ali uma carta endereçada aos hebreus, e alguns dizem que foi de Paulo, outros não têm certeza da autoria dessa carta, aliás, do escritor dessa carta, porque o autor de toda a Bíblia é Deus. Mas ele fala aqui que ali naquela situação, né, Deus tinha falado pelos profetas e agora estava falando através do Filho. Em João 14, 26, já tem o Filho dizendo como Deus falaria conosco. Diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo, que o Pai, que Deus ia enviar, ia nos ajudar a lembrar de tudo quanto ele havia dito, né? Depois em João 16, 13 e 14 diz assim: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Então o Espírito Santo, mais uma vez, vai anunciar aquilo que vem da parte de Deus, da parte de Jesus aqui.
João 8,47 diz assim, e esse versículo ele deve mexer com as nossas estruturas, a gente deve pensar o que Deus está querendo falar comigo através disso. Diz assim, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Já ouviu aquela frase que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus? Não é verdade. Entre o povo ali na época de Jesus e nos nossos dias, existem pessoas que não são de Deus e que não querem ouvir a voz de Deus. E é por isso que a gente precisa muito sempre estar avaliando a nossa vida. Porque tem um texto que diz que a gente não pode endurecer a nossa consciência, cauterizar a nossa consciência. O que é uma consciência cauterizada? É quando a pessoa erra sempre na mesma coisa, que ela acha que não é mais errado. Ela começa a achar que aquilo que Deus diz é antiquado, não é bem assim, que ela pode mudar aquela ordem, que Deus falou aquilo, mas para a pessoa do lado. Para ela mesma não, porque não se aplica. Porque só ela sabe o que ela passa. Então a gente não pode ter a consciência cauterizada, nós precisamos estar abertos e pensar, será que eu sou de Deus? Eu entreguei mesmo a minha vida para Jesus? Ele é o Senhor, Ele é o Salvador da minha vida, então por que eu não estou ouvindo Ele? A culpa nunca vai estar em Deus, porque a gente já falou aqui, eu quero repetir isso para você, Deus não sabe errar. Então, no Antigo Testamento, Deus falava às pessoas, né, através dos profetas, a gente viu, mas a Bíblia fala do dom de profecia. Deus pode usar pessoas hoje ainda para trazer uma palavra para a gente. Embora muitos tradicionais acreditem que não, eu posso dizer que sim, porque Deus já fez pessoas me falarem coisas exatamente após eu orar. Pessoas que estavam muito longe, que nem sabiam do que eu estava passando, e a pessoa me ligou e falou, olha, Deus mandou essa orientação, e eu fiz e deu certinho. Como Deus também já usou a minha vida, de me dar instruções e dizer, liga para fulano e fala isso, e eu com muito medo, porque eu tenho medo de falar alguma coisa que não seja da parte de Deus, ouvir da pessoa do outro lado, olha, você falou isso, outra pessoa já me disse a mesma coisa, eu sei que é Deus falando comigo. E eu lembro que essas situações, né, eu sempre faço com temor e tremor, porque a Bíblia diz que ai daquele também que traz alguma palavra dizendo ser da parte de Deus e ela não se cumpre, né? E para aquele momento, né? Não estou falando palavras que às vezes Deus dá e fala assim, olha, para o futuro. Mas se alguém diz, olha, vai acontecer isso, e não acontece, essa pessoa é um falso profeta. Eu não me lembro se eu já contei, mas eu já vivi algumas situações assim, e eu tive que chamar a atenção de líderes falando, olha, o que você falou não veio da parte de Deus, ou você falou de si mesmo e depois não se cumpriu. Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. E eu lembro de uma história, eu estava lembrando agora, eu vou contar porque eu sei que é uma coisa que acontece comumente, né? Mas aconteceu comigo. Bom, eu ia numa reunião de oração e um homem lá com o título de pastor falou para mim. Eu nem pensava naquele tempo em me casar, em ter alguém, eu estava assim, me estabelecendo na vida depois de um divórcio. E ele falou assim para mim, olha, até o final desse ano, a pessoa que Deus quer na sua vida vai aparecer diante de você e, por favor, você tem que estar atenta, porque é Deus que está mandando. E eu falei, meu Deus, eu nem queria ninguém agora, mas Senhor, se o Senhor está mandando, quem sou eu para questionar? Eu acreditei naquele homem. E eu fiquei todos os dias falando, de onde vem essa pessoa, tal? Chegou o dia 31, nada aconteceu. E eu fiquei muito mal, eu achei que eu tinha sido negligente, que eu não tinha ouvido, né, na época, o que Deus tinha para minha vida. Mas, na verdade, eu voltei para esse homem
E quando eu falei para ele, você falou que ia acontecer assim, 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 e não aconteceu, ele teve a coragem de me dizer. E eu tô falando aqui porque acontece isso. A Bíblia fala que no meio do trigo tem o joio. Tem pessoas que se dizem de Deus e não são de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em quem nós ouvimos. Por isso que a gente tem que estudar muito bem a Bíblia para poder dizer, olha, isso é de Deus, isso não é. Mas aquele homem pegou e me disse assim, ah não, é que tinha uma pessoa interessada em você e eu quis dar uma forcinha. E eu virei para ele e falei, você não tem temor de Deus? De você ter falado alguma coisa que não era de Deus e você dizer, Deus mandou eu te dizer? Você deve se envergonhar por isso. Porque eu tenho uma fé forte, mas se fosse uma pessoa que está começando na fé, que tivesse recebido uma palavra dessa, não se cumpriu e depois ela descobrisse que você mentiu, porque você mentiu, o que seria dessa pessoa? E aí ele falou, ai, me perdoe. Eu falei, olha, eu perdoo, mas eu te peço, por favor, não faça isso de novo, porque isso é errado. É muito sério a gente falar que algo veio da parte de Deus. Algumas vezes eu até para falar com algumas pessoas eu falo, olha, eu vou falar, você pergunta para Deus se realmente é isso, depois confirma para mim, tá? Porque eu tenho medo. A gente deve ter um medo saudável, porque a voz de Deus, ela é certeira. O que Deus fala se cumpre. E o que a pessoa pode manipular, e existem pessoas que manipulam, eu não posso deixar de falar isso para você. Você vai encontrar isso na igreja, no trabalho, às vezes até na sua família, pessoas que mentem e que dizem que receberam algo de Deus e não foi. E como que você vai ter certeza? Primeiro, se ela falou, deu uma data, tem que acontecer. Se não aconteceu, não veio de Deus. Segundo, a não ser que você tenha feito alguma coisa que é contrária àquilo que Deus te mandou fazer. Eu quero dizer isso também. Porque às vezes Deus te dá uma orientação e tem a sua parte. E aí você não faz a sua parte e você quer que Deus faça dele. Ele pode fazer, mas se ele pediu algo para você, você tem que fazer. Então a voz de Deus, ela precisa ter essa clareza, né? Olha lá. Deus fala através do Filho e do Espírito, guiando-nos às verdades, anunciando coisas vindouras e nos fazendo lembrar o que Jesus disse. No Antigo Testamento, Deus falou diversas vezes e de maneiras diferentes. Através de Jesus, o próprio Deus falou ao seu povo durante a vida de Jesus na terra. Atualmente, Deus fala através do seu Espírito, através da palavra dele, e ele usa pessoas também. Eu queria falar aqui, queria acrescentar ao que tem no livro, uma forma que Deus fala e que muitas vezes a gente não tem atenção para isso. Deus pode usar sonhos, né? O que está aqui falando de visões vindouras podem vir em forma de sonho. Lá no Antigo Testamento, a gente vê a história de um rei chamado Nabucodonosor, lá no livro de Daniel. E a gente vê a história que é maravilhosa, que é assim, um rei, ele teve um sonho e ele queria que os sábios, os adivinhos, os místicos, né, que eram pessoas que não eram de Deus, mas que estavam ali ao seu redor, adivinhasse, contasse para ele o que ele sonhou e o significado. E aqueles sábios, aqueles místicos disseram, não, rei, o senhor conta o sonho, depois a gente dá o significado. Agora o contrário é impossível, nunca ninguém vai adivinhar o que você sonhou e depois ainda vai contar o significado. Então o rei ficou muito irado e ele mandou matar todos os sábios, todos os místicos, todos os astrólogos que viviam naquele tempo, no seu reinado. Entre essas pessoas estava Daniel e os seus 3 amigos, né? E o que acontece? Quando Daniel fica sabendo que estava aquele decreto real de que as pessoas seriam mortas, porque ninguém tinha conseguido, ele fala, eu quero estar diante do rei, me leva diante dele. E aí ele fala para o rei, olha, rei, me dá um tempo, porque eu vou consultar o Deus do céu. E ele vai me mostrar o seu sonho e o seu significado. E o rei permitiu. Daniel vai, ele ora, ele clama, ele suplica a Deus que revele
aquele sonho. E sabe o que é lindo? É que quando a gente vê com muita atenção lá no livro de Daniel, não vou ler agora, mas eu sugiro que você leia o capítulo 1, capítulo 2, ele fala assim, o texto, que Nabucodonosor, ele tinha tido um sonho e quem deu esse sonho era Deus. Então Deus podia revelar o que ele sonhou, porque Deus falou com um homem que ainda não era do Senhor, que não tinha um compromisso com Deus, através de um sonho. E ele podia levantar um servo dele para falar, olha, o que eu fiz ele sonhar foi isso, e o significado é dessa forma. E Deus fala com a gente através de sonhos. Eu já tive vários sonhos. Eu já tive sonhos em que Deus me acordou de madrugada e falou, vai lá no quarto do seu filho, porque está acontecendo isso, 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 e você tem que ir agora. E eu acordei de madrugada, ainda de camisola, e falei, nossa, mas agora? E eu fui, e realmente estava acontecendo. Eu já tive sonhos a respeito da vida dos meus filhos, que no outro dia eu cheguei e falei para minha filha, olha, eu sonhei isso, 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 e você ia ganhar isso, e ela tinha ganho realmente. Então Deus, ele fala com aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Por isso que antes de dormir, você pode pedir a Deus, Senhor, fala comigo enquanto eu durmo. Revela a mim aquilo que o Senhor desejar. E quando Deus fala através de um sonho, quando você acorda, é legal você ter um caderno do lado e anotar se você não entendeu aquele sonho e buscar a interpretação. Buscar em oração, buscar conversando com alguém que tenha mais vida, uma vida espiritual de mais tempo que você, que vai orar junto com você, que vai te ajudar a entender aquele sonho. Então Deus fala também através de sonhos. Então a gente falou, Deus fala através do Espírito Santo falando na sua mente. Geralmente a voz de Deus é uma voz suave, mas ela é insistente. Ela fica falando para você, faça isso, faça isso, faça isso. E Deus nunca vai pedir para você fazer algo que é contrário à palavra dele, né? Então, se algum dia você estiver com raiva de alguém e você for lá e despejar um caminhão, você falar, ai, Deus que mandou eu fazer desse jeito. Não, Deus sempre manda a gente falar com amor, com a ação do Espírito agindo sobre nós, né? Então, é importante que a gente olhe para a nossa vida e reconheça se Deus está falando conosco ou não. Tem que apertar aqui. Tem uma ligação chegando bem na hora da gravação e nós não vamos parar. Vamos lá. O que mais que o livro diz, né? Ele diz assim, se você tem dificuldade em ouvir Deus falar, você está com problemas em sua vida cristã. Então a culpa não é de Deus, é nossa. Se a gente não está ouvindo a voz de Deus, não é porque Deus não está falando, é porque muitas vezes nós não estamos ouvindo ou nós nem queremos ouvir o que Deus quer nos dizer, né? Lá em Romanos 3, de 10 e 11, o texto diz que não há justo, não há um sequer, não há quem entenda nem quem busque a Deus. Nós já vimos que a iniciativa desse relacionamento com Deus é dele. Ele deseja falar com você. Por isso que se você está ouvindo esse vídeo, é porque você está com vontade de conhecer mais de Deus. E essa vontade que está no seu coração, ela vem de Deus. Ele planta isso na gente, né? E à medida que a gente diz nesse convite de Deus, Deus, eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero te conhecer mais. Eu quero conversar com o Senhor. Eu quero saber o que o Senhor pensa a respeito dos assuntos da minha vida. Eu quero a tua orientação para que eu tome as decisões corretas, que eu tenha uma vida próspera, abençoada, de acordo com a tua palavra. Deus vai se revelar. E muitas vezes, gente, é surpreendente isso que eu vou falar. A Bíblia, ela é um livro de relacionamento. E alguns olham para a Bíblia apenas como um livro de estudo. E é muito bom estudar a Bíblia, tem histórias, tem fatos maravilhosos, né? Tem muitos milagres, tem a história da vida de Jesus, o início da igreja, tem as cartas às igrejas, tem o Apocalipse que mostra as coisas futuras. Tudo isso é maravilhoso,
Mas quando você olha para a Bíblia como um livro de relacionamento, você lê aquele texto e você pergunta: Senhor, o que desse texto eu posso aplicar na minha vida? O que esse personagem bíblico tem que eu posso imitar ou não? Porque a Bíblia, ela não é um livro de falsidade. A Bíblia, ela registra histórias lindas e histórias de desobediência, de pecado, de dureza de coração. E quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa perguntar para Deus: Senhor, eu pareço com esse personagem? Será que eu estou sendo duro como ele ou como ela? Senhor, eu pareço com esse personagem? Será que eu estou tendo a fé que ele teve, a ousadia, né? Será que eu tenho mostrado o amor que esse personagem teve ou não, né? Então, a Bíblia, ela é um livro que ela deve provocar em nós mudanças, à medida que a gente estuda, que a gente entende o que Deus quer falar conosco. Vamos lá. Então, sabendo que a iniciativa é de Deus, o Deus que fala enquanto você ora e o Deus que fala nas Escrituras é o mesmo. É o mesmo Deus que está agindo ao seu redor. Então Deus, a gente já falou sobre isso, ele tem um propósito, ele tem um plano específico para você. Você não precisa se comparar com a minha vida, nem com a vida do outro. Você não precisa querer o que o outro tem, você precisa querer tudo que Deus tem para você. E não colocar um teto dizendo, é só isso aqui para mim. Não, Deus, eu quero tudo que o Senhor tiver para mim. Todas as oportunidades, todas as conexões, todos os lugares que o Senhor quer que eu vá, todas as experiências que o Senhor quer que eu tenha, todas as pessoas que o Senhor quer que eu leve até Jesus. Eu quero tudo o que o Senhor tiver para mim. Para isso, eu preciso estar em sintonia com Deus. E como que a gente está em sintonia? Quando a gente faz algo que eu tenho dito aqui nesse canal, que é filtrar os nossos pensamentos, deixar as verdades da palavra de Deus em nós e não ter nenhuma atitude que seja contrária àquilo que Deus quer. E você só vai saber o que Deus quer lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, dizendo, Senhor, agora eu vou ler a tua palavra. E eu quero contar uma experiência aqui, que ela pode ser polêmica para alguns, mas ela é real e ela é importante. Quando a gente vai ler a Bíblia, né, é muito falado que às vezes as pessoas vão ler a Bíblia e elas tiram um texto de todo o seu contexto, né, o contexto é o tudo geral ali, pega só um versículo e fala, ai, olha, isso aqui é o que Deus mandou fazer. Então, a gente já ouviu isso, eu ouvi isso quando estudava no seminário teológico, né, ai, você vai abrir a Bíblia e vai dizer, Judas se matou. Aí você abre em outro lugar e tá assim, vai tu e faz o mesmo. E você fala que aquilo é de Deus. Eu não creio num Deus assim, sabe? Que na sua busca por Ele vai fazer com que você se engane. Eu creio que pessoas, às vezes, abrem a Bíblia sem orar, sem pedir para Deus falar com elas, sem pedir para que não haja interferência humana. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu peço isso. Senhor, que quando eu abrir a tua palavra, né? Eu tenho duas Bíblias, já falei para vocês. Uma que eu estou estudando, aí eu vou registrando versículo por versículo que eu vou aprendendo. E tem outra Bíblia que eu peço a Deus, fala comigo, Pai. E eu quero abrir, e eu não quero que tenha interferência humana, nem maligna. Eu quero que o Senhor fale. E onde eu abrir, eu vou ler. E à medida que eu ler, eu quero que o Senhor mostre para mim o que daquele texto é para mim. O que o Senhor tem para mim? E, gente, sempre tem sido uma experiência maravilhosa. Sempre. Sempre quando eu leio a Bíblia dessa forma, eu pego a minha caneta, eu marco e falo, isso aqui é para mim. Às vezes é uma palavra de correção, às vezes é uma palavra de ânimo, de incentivo. Às vezes é algo novo que eu não tinha percebido na minha leitura anterior, mas a Bíblia ela é um livro vivo, ela produz mudanças em nós. E ela é um livro que traz para a gente aquela certeza, olha, eu estou estudando a respeito do Deus que eu creio e eu estou me achegando mais a Ele. A mente da gente é transformada à medida que a gente lê a palavra de Deus. Então, é importante que a gente saiba que Deus fala. Deus fala enquanto você ora.
E eu já falei que às vezes a gente ora, mas a gente não busca Deus para ficar quietinho para ver a resposta. Então a gente pede, mas não fica quieto para ouvir o que Deus quer falar. Então é importante que quando você orar, você depois se aquiete e fale: Deus, eu tô aqui. Eu já coloquei todos os meus pedidos diante de ti. O que é que o Senhor quer me dizer agora? De que forma o Senhor quer falar comigo? É na minha mente? É na palavra? O Senhor quer usar alguém se eu não estou entendendo? Eu falo às vezes isso para Deus. Eu lembro que uma situação que eu vivi, eu estava um dia muito triste, né? Hoje eu tenho muita alegria de ver minha filha nos caminhos do Senhor, mas houve um tempo que a gente estava longe. E eu estava um dia na minha cozinha orando e falando: Deus, por favor, fala comigo. Usa alguém, desperta alguém para falar comigo. E como eu disse que a iniciativa sempre é de Deus, já passava uma semana ou 15 dias que uma pessoa que tinha me conhecido, ó, Deus estava incomodando ela para me encontrar. E ela estava procurando meu telefone com um, com o outro e tal. Às vezes primeiro ela deixou um pouquinho para lá, depois ela começou a me procurar. E aí ela conseguiu meu telefone. E o dia que ela me ligou, era exatamente um dia que eu estava chorando e orando e pedindo para Deus usar alguém para falar comigo. E ela ligou, ela mandou, aliás, uma foto dela, uns áudios. Eu não conseguia nem responder de tanto que eu chorava. Porque o que ela tinha me dito era exatamente esse texto de Daniel, que fala que Daniel era muito amado por Deus e que Deus já tinha ouvido, né, a oração dele. Acho que está lá no capítulo 20 ou 21 de Daniel, ou é no 10, não estou lembrada agora certinho a referência. Vamos ver se eu acho aqui, enquanto eu falo com vocês. Mas, gente, que lindo! Deus já tinha preparado alguém que ia me ligar, porque Deus já sabia que eu ia pedir que ele falasse comigo, né? E à medida que aquela pessoa me ligou e falou comigo, Deus me deu uma alegria muito grande em saber que ele estava respondendo a minha oração. Eu falei 21, não, gente, é no capítulo... Peraí, aqui, no capítulo 9 de Daniel, fala da oração de Daniel, né? E foi em cima desse texto que Deus trouxe uma palavra para mim, naquela situação. E Deus é assim, Ele usa no livro de Daniel, a gente vê sonhos, a gente vê a oração dele, a busca dele pelo Senhor, e vê também como Deus, no primeiro dia das nossas orações, já envia os seus anjos para trazerem respostas às nossas orações, né? E que a gente precisa continuar orando. Muitas vezes eu oro que nenhum anjo tenha nenhum obstáculo para trazer aquilo que Deus quer falar para mim. Então, Daniel só tem 12 capítulos, viu? Eu me confundi aqui, mas vamos lá. Eu queria trazer para vocês também, além de tudo que a gente já falou, né? Eu queria mostrar aqui, ó. A evidência da Bíblia poderá encorajá-lo agora. Quando Deus resolveu falar a alguém na narrativa bíblica, a pessoa sabia que era Deus, como também sabia o que ele estava dizendo. Em João, capítulo 10, do versículo 2 ao 4 e o 14, Jesus fala assim: mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Gente, eu lembro que um tempo atrás, quando eu estava estudando esse texto, eu falei: Senhor, eu nunca quero confundir a tua voz, eu sou tua ovelha, eu quero te ouvir. E se algum dia eu não estiver te ouvindo, como eu ouvi um dia um pastor falar, grita comigo, mas não me deixa ficar sem ouvir a tua voz. A chave para conhecer a voz de Deus não é uma fórmula, não é um método para ser seguido. Conhecer a voz de Deus vem de um relacionamento íntimo de amor por Deus. As pessoas, né, que quando elas estão se
apaixonando, quando elas se conhecem, quando a gente começa um relacionamento, a gente quer estar com aquela pessoa, a gente quer saber tudo sobre ela, a gente quer passar tempo com ela, né? Faz sacrifícios. Eu lembro que o meu marido, quando a gente começou a se conhecer, ele vinha para minha casa depois de ter trabalhado, eu via o olhinho dele assim, vermelhinho, craquelado, igual do pica-pau, eu falo para ele, com sono. Mas ele estava ali porque ele queria me conhecer, ele queria saber exatamente quem eu era, né? E muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, que Ele é a pessoa mais importante na nossa vida, mas quanto nós conhecemos dele? Quanto tempo você usa do seu dia para cultivar esse relacionamento de amor? Quanto mais tempo a gente passar na presença de Deus, mais Ele vai falar com a gente, mais Ele vai nos dar instrução, mais Ele vai revelar a vontade dEle, né? Então é através de um relacionamento íntimo com Deus que eu vou reconhecer a sua voz. Porque eu vou falar, nossa, aquele dia veio aquele pensamento na minha cabeça, eu fiz e deu certo. Opa, olha, agora está acontecendo da mesma forma, né? Para mim, como Deus fala comigo, é uma voz insistente. Liga para aquela pessoa, vá em tal lugar, faça isso, faça aquilo. E aí, às vezes, eu estou ali no a fazer, não atendo na hora, que é errado. A gente deveria atender Deus na hora, mas fica insistindo. Aí, opa, isso é de Deus. E eu procuro obedecer, né? É isso que a gente precisa fazer. Então, eu me lembro de uma outra situação que eu queria contar para vocês, porque eu acho que testemunho é algo que mexe muito com a gente, né? Deus fala com a gente também quando a gente jejua. O próprio livro de Daniel fala que Daniel, né, ele fez um jejum das iguarias do rei, ele estava em outra pátria, ele estava ali, ele sabia que aquelas comidas muitas vezes eram consagradas a ídolos, e aí ele resolve se abster de comer do manjar que o rei servia a ele, e por 10 dias ele jejua, e a pessoa que estava encarregada de cuidar de Daniel e de seus amigos, ele estava preparando esses jovens para depois servirem ao rei. E aí ele chega e fala, olha, mas se vocês não vão comer do manjar que o rei come, as coisas boas que ele come, e vocês estão dizendo que vão comer só legumes, quando eu chegar depois de 10 dias, o rei vai perceber que vocês estão mais fracos, que a aparência de vocês é pior, e eu posso morrer, eu posso perder o meu cargo, a minha vida, porque o rei me confiou de preparar todos os jovens da mesma maneira. E Daniel, confiando no Deus que ele servia, sabendo que ele não queria se contaminar com aquelas comidas e com aquelas coisas que tinha a consagração para falsos deuses, ele fala, olha, faça um teste. Se depois de 10 dias nós não estivermos com uma boa aparência, nós vamos nos submeter. Mas naquele tempo, Deus, por honrar um homem que queria ser diferente, que queria fazer a vontade de Deus, a aparência deles era melhor do que a dos outros. Eles eram os mais fortes. E Deus ainda decide, o texto diz isso, que Deus decidiu conceder a eles inteligência e sabedoria mais do que os outros. Então, quando nós somos fiéis àquilo que Deus fala com a gente, né? Com certeza Deus falou com ele, não se contamine. A iniciativa é de Deus. E porque ele obedeceu, Deus o honrou. E ele acabou se tornando uma pessoa super influente ali no reinado. É importante que a gente pense nisso. Será que eu tenho realmente feito aquilo que Deus quer de mim? Eu tenho tido uma postura quando Ele me dá uma ordem de falar a Deus? Eu não estou preocupada em agradar pessoas, porque às vezes as pessoas, elas não vão querer que você ouça a voz de Deus. Elas não querem que você faça o que Deus quer. Elas querem que você vá com a multidão. E aí Deus fala, olha, você não vai agir assim. Não é isso que eu quero de você. Eu não quero você em rodinhas de fofoca. Tá todo mundo fofocando, mas Deus tá falando para você, você não. Se você estiver numa rodinha e estiver fofocando, ou você sai, ou você se impõe e fala, gente, vamos parar com isso.
Porque assim como não é bom falar do outro, né, a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa se a gente ia gostar que falasse da gente. Deus vai orientar você com toda a sabedoria dele, o que você deve, o que você não deve fazer, qual ambiente você deve estar ou não deve estar, as pessoas com quem você deve se conectar ou aquelas que você deve se afastar. Tudo isso Deus pode te orientar. Deus pode te orientar o curso que você tem que fazer, as oportunidades que você tem que abraçar, as oportunidades que você tem que fugir. Mas para isso você precisa ter esse relacionamento e ouvir o que Deus está falando. Então a Bíblia fala que a paz de Cristo seja o árbitro nos nossos corações. Mas algumas pessoas falam assim, mas eu tinha paz para fazer isso. Só que se a sua paz, ela não está condizente com a Bíblia, eu tinha paz para me relacionar com essa pessoa que não quer nem saber de Deus, que não se importa com Deus, mas eu tinha paz. Mas era contrária à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a gente não deve ter uma sociedade com alguém que não esteja no mesmo jugo, né? Jugo é aquilo que é colocado sobre os animais para que eles possam arar a terra na mesma direção, da mesma forma. Então, a gente precisa cuidar das nossas associações, seja de namoro, noivado, casamento, amizade, sociedade, né? Até de vizinhança. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida se os nossos relacionamentos nos agregam, nos fazem ficar mais perto de Deus, melhoram a nossa vida ou nos afastam de Deus. E a Bíblia fala que a amizade para com o mundo é inimizade contra Deus. Então, se você quer ser aquela pessoa que agrada a todo mundo, em algum momento você vai falhar com Deus. E é uma decisão sua. Quem eu quero agradar, mas ao mesmo tempo quando você faz a coisa certa, as pessoas sabem que podem confiar em você. As pessoas sabem que pode pedir uma oração para você. As pessoas sabem que podem abrir o coração para você, porque você obedece a Deus ao invés de ouvir os homens. Então eu lembro de um dia que eu tinha feito um jejum, né? Eu já falei sobre isso aqui. Separe um dia na semana para você jejuar. Eu tenho usado o sábado para jejuar, né? E eu tinha pedido uma resposta a Deus de oração. Eu precisava de uma orientação sobre um assunto. E eu orei, eu jejuei até as 2 da tarde, depois eu comi alguma coisa e à noite tinha uma reunião. E quando a gente chegou nessa reunião, a gente parou o carro e veio um homem para vender bala, doce. E o meu marido perguntou se a gente queria, meu marido falou, não, mas como você tá com o boné da Ponte Preta, o que eu tiver no bolso eu vou te dar. E ele deu para ele. E aí, de repente, aquele homem tava assim com a bandejinha, com os doces, ele virou e falou, eu não sei se você acredita, olhando para mim, mas Deus tem algo grande para sua vida. E ele vai falar com você ali, ó, naquela igreja, ele nem sabia que eu ia lá, no texto, e ele falou o texto da Bíblia. Quando eu cheguei ali na igreja, o nosso pastor naquele dia não pregou. E ele disse que tinha uma convidada, era uma pastora. E essa pastora, ela chegou lá no púlpito, o nome dela é Juliana, né? Juliana Berto, ela é lá de Valinhos. E ela começou a pregar exatamente no texto que aquele ambulante tinha falado. E a mensagem era totalmente a resposta daquilo que eu precisava. Então, o jejum, que é abster-se de um alimento para dedicar aquele tempo para oração e para a busca de Deus, é falar assim, não para minha carne, para o que eu quero, porque comer é muito bom, mas eu não vou comer, eu vou usar esse tempo que eu estaria comendo para orar, para buscar, para falar, Deus, estreita esse relacionamento comigo. Eu quero ser mais íntima do Senhor. Deus usa do jejum para falar com a gente. Muitas coisas acontecem depois do jejum. Então, às vezes você jejua toda semana, eu jejuo, mas às vezes Deus fala, jejua agora 7 dias de algum alimento, de alguma refeição, né? Jejua 21 dias, faz o jejum desse só de legume e água, jejum de Daniel. Faça alguma coisa para se aproximar de mim.
E depois, nos próximos dias, você vai ver. E, gente, toda vez que eu jejuei, já cheguei a fazer um jejum, meu máximo foi 40 dias sem doce. E após esse período, Deus trazia respostas. Então, a palavra de Deus, ela tem um versículo lindo que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você quer que Deus fale com você? Busque-o, diga para Ele: Pai, fala comigo. Fala que eu quero te obedecer. E quando Deus falar, obedeça prontamente, na hora. Porque Deus, Ele procura essas pessoas, né? Ele procura pessoas que sejam obedientes a Ele na hora. Às vezes eu tô aqui no meu sábado e Deus vai trazendo, manda uma oração para fulano, ora por ciclano, faça isso, vá em tal lugar, né? Traga uma palavra de ânimo para essa pessoa, marque uma refeição com essa, vá em algum lugar com aquela, mostre para as pessoas o meu amor. Faça uma atitude diferente no trabalho. Deus tem me incomodado para eu preparar uma coisinha lá para o meu trabalho. Eu preciso fazer. Tá na minha mente que eu vou passar hoje num lugar para comprar as coisas que Deus mandou eu preparar. E eu sei que vai ser bom, porque veio de Deus, a iniciativa é dele. Então, é importante que a gente lembre que o relacionamento é a chave para conhecer a voz de Deus, para se ouvir quando Ele fala, né? Quando os escribas e fariseus pediram um sinal milagroso para Jesus, o mestre condenou-os, dizendo que eles eram uma geração má e adúltera. Esses homens eram tão cheios de si e tão pecaminosos que não puderam sequer reconhecer que o próprio Deus, né, estava ali na pessoa de Jesus, que Jesus, o Filho de Deus, estava entre eles. Eles não reconheceram que a promessa que havia sido dada estava em Jesus. Por quê? Porque eles não tinham um relacionamento com Deus. Eles eram arrogantes, eles achavam que eles sabiam tudo, que eles já estavam prontos, e a gente pode correr esse risco de ser uma pessoa: eu já sei, eu não vou ler esse texto da Bíblia não, eu já sei de cor. Deus vai usar a sua palavra para falar com você. Deus vai usar pessoas para falar com você. Tome cuidado. Se a pessoa disser uma coisa, tem que se cumprir como ela falou, se ela der data. Se ela não der e falar alguma coisa que você fica em dúvida, vai e peça a Deus que confirme por sonhos, pela Bíblia, por paz no seu coração, se aquela palavra realmente veio de Deus. Existem muitos falsos profetas. Existem muitas pessoas que falam o que desejam pelos mais variados motivos, como eu contei aquela história, imagina. Eu lá aflita, achando que eu tinha pecado contra Deus, e era um pastor fazendo uso dele mesmo, falando que era em nome de Deus. Então isso existe, existem padres, existe em todos os lugares. Eu sempre digo, quando eu começo a ver pessoas que criticam muito o meio evangélico, eu digo para elas: olhem para as pessoas que vivem a palavra. E lembre-se que a própria Bíblia diz que haveriam muitos lobos no meio das ovelhas, que haveria o joio no meio do trigo, que haveriam pessoas que diriam: em teu nome eu expulsei demônios, eu falei línguas, eu fiz isso, e Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a nossa vida limpa proporciona Deus falar com a gente. A nossa vida com pecado, nós podemos nos enganar. Então, sempre procure ouvir o que Deus tem para você dizer. E eu queria ler aqui uma oração que você pode fazer. Senhor, eu oro pedindo que eu alcance um relacionamento tal com o Senhor, que eu possa ouvir a sua voz quando o Senhor falar e eu possa atender a ela. Então, isso é muito importante para nós. E por último, eu vou deixar um resuminho aqui. Deus não mudou, Ele ainda fala ao seu povo. Se tenho dificuldades em ouvir a voz de Deus, então eu tenho problemas na minha vida cristã. Deus fala por intermédio do Espírito Santo, da palavra, da oração, das circunstâncias, da igreja.
para revelar a si próprio seus propósitos e seus modos de agir. Conhecer a voz de Deus é resultado de um relacionamento íntimo de amor com Ele. E eu acrescentei aqui que Deus fala conosco quando nós jejuamos, quando nós sonhamos, e o desejo de Deus é que o relacionamento não seja só a gente falando, pedindo, mas Ele podendo falar com a gente, nos consertando, nos corrigindo, nos guiando. E isso vai acontecer à medida que você obedecê-lo e que você buscar essa voz. Que Deus te abençoe. Eu vou tentar gravar o mais rápido possível a próxima aula, porque ela é maravilhosa também e a gente precisa crescer, né? A gente precisa dizer, Senhor, eu tô atenta, eu tô pedindo ao Senhor que eu veja onde o Senhor está agindo, mas acima de tudo eu quero ouvir e identificar a Tua voz na minha vida. Eu não quero que a Tua voz seja confundida e para isso eu preciso te conhecer. Então leia a Bíblia, estude a Bíblia, peça ao Espírito Santo que guie você às verdades da Bíblia. Frequente uma igreja que ensine a Bíblia, não dogmas, não doutrinas humanas, mas a Bíblia. E se aprofunde nesse relacionamento com Deus. Que o Senhor fale com você hoje ainda, através dessa mensagem, através dos testemunhos, que você possa dizer, Senhor, eu quero esse relacionamento, eu quero te ouvir, eu quero identificar a tua voz e, acima de tudo, eu quero te obedecer. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amo vocês, tenho orado que cada pessoa que receba essa mensagem seja impactada. Por favor, me ajude comentando. Quando você comenta, quando você curte, se foi bom para você, eu consigo atingir mais pessoas. O algoritmo do YouTube envia a mensagem para mais gente. Não é sobre mim, é sobre o que essa mensagem pode fazer por alguém. Isso também é ouvir a voz de Deus. Passe para outros, incentive outras pessoas a estarem nesse canal, para que todos nós, cultivando esse relacionamento com Deus, possamos ouvi-lo diariamente, todos os dias da nossa vida, em todo o tempo. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima.